Olá, caros alunos, sejam bem-vindos a mais uma videoaula da nossa disciplina de banco de dados. Estamos trabalhando o capítulo 4 da apostila, falando sobre as DDL, né? Que são as linguagens de definição de banco. E a gente, nas outras aulas, a gente já criou uma base de dados escola, a gente também já criou nossas tabelas, fizemos uma relação foreign key entre a tabela professor e a tabela endereço. E a gente está trabalhando esse agrupamento de comandos da SQL, né, que é a DDL, onde a gente está criando, está moldando o nosso banco de dados. Vamos estar dando seguimento hoje. Então esteja fazendo leitura aí do capítulo 4, assistindo as videoaulas para que você possa vir a aprender, ok? E quais são os nossos objetivos aqui hoje, o que eu espero que você aprenda. Então hoje a gente vai falar dos comandos alter table e também do comando drop. O alter table é para alterar uma tabela e o drop tanto a gente pode excluir uma tabela, como a gente pode também excluir a nossa base de dados inteira. Então o drop é para a gente fazer a exclusão. E o alter table, então a gente pensar o seguinte: você criou lá a sua tabela, a gente criou a tabela professor, a gente criou a nossa tabela endereço, e se eu quiser alterar alguma coisa, acrescentar um atributo novo, meu cliente pediu para mim adicionar um atributo novo na tabela, ele quer armazenar um novo dado. Como eu vou fazer? Então a gente vai estar utilizando o alter table tanto para adicionar, né, para alterar uma tabela e adicionar um novo campo, como para modificar um atributo que a gente já tem. A gente pode modificar o atributo, como a gente pode renomear a tabela, como a gente pode excluir um atributo da nossa tabela. Então a sintaxe básica do alter table é essa que está aparecendo para você aí na sua tela. Então a gente tem o nosso alter table, o nosso comando base, a gente tem logo em seguida a tabela que a gente quer executar uma ação, e a gente tem uma cláusula que vai modificar a nossa tabela. Então o alter table, tanto eu posso adicionar um novo atributo. No caso, a gente passa da seguinte maneira: alter table, nome da nossa tabela, o add, o nome novo que a gente quer do atributo, entre parênteses, né? E qual é o tipo de dados que é. Então aqui eu vou estar adicionando na tabela professor, matrícula professor do tipo int, ponto e vírgula no final. Eu também posso modificar um tipo de dado. Então eu já tenho um atributo e eu quero modificar um tipo de dados. E aí eu uso a seguinte sintaxe: alter table, a minha tabela, eu uso a cláusula modify, passo o nome do meu atributo e logo em seguida passo o tipo, que tanto aqui, por exemplo, eu poderia fazer aqui rua vai ser int. No caso aqui não é bacana, né? No nosso caso lá, acredito que aqui é 20, o banco então é um varchar de 20, eu quero aumentar a quantidade de caracteres que eu vou armazenar, então eu vou alterar para 50. Ok? Eu posso também alterar o nome de um atributo dentro da minha tabela. Eu tenho lá então o atributo rua na minha tabela endereços. E aí eu usando a cláusula change, eu consigo mudar o nome de rua para logradora. E aí eu vou colocar aqui um varchar de 20 também, que acho que já é o que está lá. Mas com a cláusula change eu consigo fazer essa modificação de um nome para outro. Eu também consigo renomear a minha tabela com o alter table. Então eu posso dar lá um alter table e aí nome da tabela rename to funcionários, e aí eu vou mudar de professor para funcionários. E também posso excluir uma coluna da minha tabela. Então eu quero excluir todos os dados lá, todos os CEPs. No caso, no nosso exemplo aqui, alter table endereço, dou um drop column e passo o nome da coluna que eu quero bloquear. Vamos ver isso na prática. Então vamos lá aos nossos comandos. O primeiro que eu vou fazer aqui é o alter table professor adiciona matrícula int. Então vou aqui no nosso workbench, eu vou dar aqui um Ctrl V, eu já tinha esse comando na memória. Então esteja pausando o vídeo, digita todo o comando para você aprender a sintaxe do comando, depois volte aqui à aula. Então estou dando um alter table professor e quero adicionar a matrícula professor do tipo int. Vou adicionar aqui. O alter table professor add matrícula executou. Para mim realmente
verificar que executou, eu vou dar esse select from aqui na tabela professor para me ver os atributos que eu tenho lá. Então lá para você ver CPF, nome, disciplina, matrícula, professor que eu acabei de adicionar. Ok? Vou fechar aqui. O próximo comando é o modify. Então o modify é para mim modificar o tipo de um atributo. E eu vou estar modificando aqui. Eu vou estar modificando aqui o varchar aqui. CPE é rua, né? Rua está no varchar de 20, eu vou passar para varchar de 50. Ele está acusando um erro aqui, mas ele vai passar. Esse erro aqui, o Workbench às vezes ele traz alguns erros de sintaxe quando não existem. Se eu rodar ele aqui, ele vai reconhecer o meu comando. Ele alterou, alter table, endereço, modify, rua, varchar 50. E ele passou para 50, ok? Eu não sei porque ele gerou esse erro. Alguns comandos que a gente dá, ele vai gerar aqui no cantinho. Você roda primeiro. Só quando ele aparecer vermelhinho, como é o caso desse aqui, é que ele não vai funcionar. Mas se ele aparecer vermelhinho aqui, não quer dizer que está errado. Né? Agora, daqui um pouco a gente vai gerar alguns erros e aí eu vou mostrar para vocês como analisar os erros, ok? O próximo comando que a gente vai ver aqui é o para renomear aí, né? Então eu quero renomear de rua para logadura. E aí para ver esse comando aqui, eu vou dar um select aqui também, ó. Vou dar um select asterisco from endereço. E aí quando eu executar esse comando aqui, ele vai trazer para mim aqui, ó. Hoje aqui eu tenho na tabela endereço, eu tenho rua, código, rua, número, bairro, CEP e CPF, ok? Vou fechar aqui. E agora, quando a gente alterar aqui o endereço, alter table, endereço, change de rua para logadora, varchar 20, aonde estava escrito rua lá, vai aparecer logadora. Então, o meu comando rodou. Se eu der o select from aqui, eu tenho lá agora código logadora, que mudou de rua para logadora, número, bairro, CEP e CPF professor. Ok? Eu também posso renomear uma tabela. E aí eu vou usar o rename to. Pessoal, volto a falar mais uma vez. É importante que você pare o vídeo e digite os comandos para que você venha assimilar a sintaxe, ok? Então aqui, ó, alter table, professor rename to para funcionários. E aí, ó, eu tenho até o select já pronto aqui de professor. Se eu rodar, ele está funcionando aqui normalzinho, ok? Agora eu vou renomear e aquele select tem que parar de funcionar. Então, renomeei de professor para funcionários. Se eu vim aqui, a tabela professor não existe mais. E aí ele me dá o erro. E aí quando a gente quer analisar o erro aqui, é por aqui que a gente analisa o erro. Ó. Eu tenho aqui, ele está falando tabela, escola, professor, não existe mais. Ó. Do not exists. Então, é por aqui. Quando der um erro, a gente vai verificar sempre por aqui, viu? E aí eu renomeei. E o último que tem para a gente ver aqui é o alter table coluna. Né? Eu vou dar um drop, excluir um atributo. Quando eu quiser excluir um atributo da minha tabela, no caso eu vou excluir o CEP. Se a gente vir aqui e olhar aqui, ó, o CEP está aqui. Após eu rodar o alter table endereço drop column, rodou aqui embaixo, ok? Vou verificar novamente e eu já não tenho mais o CEP, ok?
Então, basicamente, os critérios de alteração que a gente tem são esses aqui. Para adicionar, modificar, renomear aqui renomear, trocar o nome de um atributo, renomear uma tabela, né? E para excluir um atributo nosso aqui. Essas são as alterações que a gente consegue fazer na nossa tabela. E aí o próximo passo aqui, e que falta para a gente terminar a DDL, os conhecimentos nossos sobre a DDL, é o Drop Database, né, e o Drop Table. A gente tanto pode excluir uma base de dados, como a gente pode excluir uma tabela. Então eu não quero mais esse banco de dados, ou eu vou excluir o banco de dados para que eu possa criar ele de novo. Então eu posso dar um Drop Database. Primeiro vamos excluir uma tabela aqui e depois a gente exclui o banco de dados, ok? Eu vou excluir a tabela de endereço. Então vou dar um drop table endereço. Então vou dar aqui o drop table endereço. Ele rodou, minha tabela já não existe mais. Se eu der um select from nela, vocês vão ver que vai dar um erro que tabela escola endereço não existe, né? Como eu posso excluir toda a minha base de dados? Para me excluir minha base de dados, eu vou fazer o seguinte. Eu vou comentar alguns comandos aqui do meu script, porque eu também vou ensinar vocês agora a executar tudo. Então acredito que eu também não tinha falado sobre como comentar, como fazer comentários no nosso script, né? Você dando 2 tracinhos e separando aqui, ele entende que isso aqui é comentários, ok? Então eu vou comentar aqui e a gente vai fazer um drop aqui, ó. Vou também comentar esse comando aqui. E vou comentar esse comando aqui. Por quê? Eu vou excluir toda a minha tabela e depois vou criar ela de novo. Então eu vou dar um drop database. Então quando eu quiser excluir uma tabela, eu vou usar o drop database. E eu vou falar se ela existir, ó. Se ela existir, ponto e vírgula. Eu estou dizendo, ó, se a tabela escola existir, eu quero dar um drop nela, ok? Então eu vou executar esse comando aqui e aí ele vai executar. Agora, ele executou. Eu já não tenho mais esse banco. Então, se eu executar esse comando novamente aqui, ó, ele vai gerar um erro para mim, porque ela não existe. Está dizendo aqui, atenção, não existe. E eu falei para vocês que quando a gente não seleciona o comando e executa com esse rainho aqui, ele executa todo o nosso script de forma... Vou descomentar isso aqui que eu comentei errado, é esse aqui que eu quero comentar. De forma estrutural. Então ele vai pegar do primeiro comando e vai ler todos os comandos até chegar o último comando nosso, ok? Então eu vou executar o radinho, o rainho aqui, ele vai executar todos os comandos. E aí ele executou tudo. Se eu vier aqui agora, no select from professor, ele existe. Ele não está usando escola, mas agora ele está usando escola. E aí CPF, nome, disciplina. Ok? Então quando eu executar por aqui, ele vai executar todo o nosso comando, né? Apesar de ele não ter executado o use escola aqui, por ele não entender que faz parte do script. A gente sempre tem que selecionar o banco e aí ele só aceita individualmente. Então o use a gente sempre vai ter que executar ele individualmente. Mas o create, os drops e os alter, ele sempre reconhece de forma hierárquica, ok? Então é isso, pessoal. A videoaula vai terminando por aqui. A gente também está terminando
as DDL. E aí, esteja fazendo um exercício, questionário, qualquer coisa, estou à disposição para tirar dúvida. Também converse com seu tutor presencial. Até a próxima aula, ok?